dia a todos, a todas e a todos. Estamos dando início a mais uma parte do nosso curso Fé, Memória, Tempo e História no Pensamento de Agostinho. E hoje nós vamos dar continuidade pensando o elemento do tempo e da memória em Santo Agostinho. Ok? Nós já falamos um pouco na primeira parte sobre a biografia de Santo Agostinho, falamos um pouco sobre a relação fé e filosofia, alguns elementos sobre a concepção de Deus no pensamento de Santo Agostinho, e vamos agora trabalhar um pouco sobre tempo e memória no pensamento dele. Para a gente iniciar essa temática, eu vou ler para vocês uma parte do texto As Confissões, aonde ele vai tentar falar um pouco sobre o tempo. O título desse texto é O que é o tempo? Não houve tempo nenhum em que não fizesseis alguma coisa, pois fazieis o próprio tempo. Nenhum tempos vos são coeternos, porque vós permaneceis imutável. E se os tempos assim permanecessem, já não seriam tempos. Que é, pois, o tempo? Quem poderá explicá-lo clara e brevemente? Quem o poderá aprender, mesmo só com o pensamento, para depois nos traduzir por palavras o seu conceito? E que assunto mais familiar e mais batido nas nossas conversas do que o tempo? Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos. Compreendemos também o que nos dizem quando dele nos falam. O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém nos pergunta, eu sei. Se o quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei. Porém, atrevo-me a declarar, sem receio de contestação, que se nada sobreviesse, não haveria tempo futuro. E se eu agora nada houvesse, não existiria o tempo presente. De que modo existem aqueles dois tempos, o passado e o futuro? Se o passado já não existe e o futuro não veio. Quanto ao presente, se fosse sempre presente e não passasse para o pretérito, já não seria tempo, mas eternidade. Mas se o presente, para ser tempo, tem necessariamente de passar para o pretérito, como podemos afirmar que ele existe, se a causa da sua existência é a mesma pela qual deixará de existir? Para que digamos que o tempo verdadeiramente existe, porque tendes a não ser. Vejamos, nenhum tempo é coeterno, ok? Porque o tempo, ele é sentido, né? O tempo, ele é mutável. O que não é imutável, o que não muda, o que não se transforma, é o eterno. E o eterno é apenas Deus, ok? O tempo advém justamente da percepção do homem. E aí, logicamente, o Agostinho trabalha a concepção de tempo ligado ao aspecto psicológico e não ao aspecto ontológico. Ou seja, ele compreende o tempo com aquilo que sentimos, né? Como aquilo que vivenciamos em nossas experiências cotidianas. E não pensa a questão do tempo em si mesmo, da essência do tempo. Ok? Nesse sentido, ele vai perguntar, né? Porque vocês verificaram que
esse pequeno texto ele é repleto de questionamentos, né? Ele vai começar a dizer, olha, quando nos perguntam o que é o tempo, nós não sabemos responder, mas nós compreendemos mentalmente, através das nossas experiências pessoais, o que é o tempo. Basta a gente olhar para o espelho, a gente compreende a passagem, a transformação do tempo na nossa vida, ok? Mas não sabemos definir claramente por meio de uma concepção sistemática o que é o tempo. O que é o tempo. Então, o tempo é muito mais vivido e experimentado do que definido. E essa pergunta sobre o tempo, ela nasce de uma outra pergunta. O que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Antes de criar o céu e a terra. Porque o tempo, ele só existe a partir da consciência de compreensão do mundo do homem. O tempo não existe para Deus, porque Deus é eterno, não é? O tempo é criação de Deus para Agostinho. O tempo, ele não existe antes da criação. O tempo, ele se criou por meio da criação. Né? Deus cria o homem, Deus cria o universo, e esse ato criador vai também fundar o tempo, criar o tempo. Né? O tempo, portanto, é criação de Deus. O tempo e a eternidade são diferentes. São diferentes. A eternidade é aquilo que não muda, que não passa, que não se transforma. Deus é eterno, né? O tempo não. O tempo não é eterno. O tempo, ele é uma experiência que os seres não eternos vivenciam, né? Vivenciam. E não apenas por causa do desgaste das transformações físicas e corporais, biológicas, mas também mentais, emocionais, ou seja, de todas as dimensões que compõem a existência dos seres criados, ok? Dos seres criados. Então, o tempo está presente na nossa condição de criatura, né? Na nossa condição de seres criados. Por isso é importante compreender que o tempo e a eternidade são diferentes. E que são dimensões que nós não temos condição de mensurar, né? De mensurar. Então, nós não temos condição de mensurar o tempo, né? Porque, por exemplo, mas podemos dizer que você tem anos mais velhos do que outra pessoa por meio da sua exposição física corporal. Não necessariamente, né? Tem pessoas que possuem uma genética que aparentemente elas demonstram uma idade temporal menor do que pessoas que possuem a mesma idade do que ela. Então veja que há uma possibilidade de não compreensão do tempo, se levarmos isso, essa comparação, principalmente, por exemplo, hoje com as cirurgias, né? As cirurgias. Então, as cirurgias, né, estéticas também é um procedimento de tentar barrar a ação do tempo biológico, né, do tempo biológico, mas as transformações do tempo mental, emocional, elas não são transformadas, né? Elas continuam aí. Então, veja que, e mesmo com essa intervenção cirúrgica, estética, no tempo biológico, corporal, nós temos, né, um limite, né? Um limite nesses procedimentos, né? Nesses procedimentos. Justamente pela temporalidade do corpo,
não é? Então, chega no momento onde o corpo, biologicamente, não suporta mais essas intervenções. Então, ele pergunta, né, de fato, o que é o tempo? Né? Ele tenta dar a sua resposta por meio de uma compreensão psicológica do tempo. O tempo, portanto, ele implica três movimentos: passado, presente e futuro. Né? Futuro. Veja, quando o Agostinho ele coloca essas três temporalidades, passado, presente e futuro, ele acaba compreendendo o tempo por meio de três movimentos, né? De três movimentos. E esses três movimentos, eles lançam, né, expectativas, lançam uma compreensão da existência e da vida por meio de uma perspectiva cristã, que é olhada por meio dessa mensuração temporal, de um passado, de um presente, de um futuro. Quando a gente vai falando um pouco sobre a concepção da história, nós vamos voltar a essa questão. Então, o passado não é o futuro, não é? O passado não é o futuro. O presente, ele está próximo de ser passado. O presente está próximo de ser passado. E o futuro, nós não conhecemos, né? Nós não conhecemos. Então, nós somos seres do presente. Seres do presente. E, logicamente, esse presente é o não ser. No sentido de que é um presente que estamos vivenciando, que em poucos momentos ele pode se tornar um passado, e é um presente que lança bases, né, para a realização de um vir a ser, né, de uma potencialidade do amanhã. Então, esse tempo presente, passado e futuro, ele existe no espírito humano, né? Ele existe no espírito humano. Se você, se a gente tivesse a possibilidade, né, de perguntar e ser respondido aos nossos pets, né, ao seu cachorrinho, ao seu gato, eles não iam compreender o tempo dessa forma, presente, passado e futuro, né? Nós humanos, né, nossa existência, compreendemos o tempo dessa forma e a gente acaba marcando os outros seres, as outras criaturas, o que existe no universo, no mundo, a partir de nossa compreensão do tempo, né? A partir de nossa compreensão do tempo. Esse tempo que é um presente do passado, né? Esse tempo que é um presente do presente, que é um presente do passado. Porque elementos do passado estão dentro desse presente e compõem esse presente. É um presente do presente porque vivencia elementos do hoje, não é? Que ainda estão em processo de transformação, de mudança do acontecer. E um presente do futuro, aonde lançam expectativas, né, nesse presente para a realização de algo, mas esse algo não é previsível, ele pode ou não acontecer, mas se tem de fato expectativa. Então, nós temos aí um presente que está movido pelo Espírito, né, pelo Espírito. Pelo Espírito. Então, nós vivemos no presente e lançamos nossas expectativas para um futuro, né? Esse futuro é um futuro de espera. Espera-se que, no caso de Santo Agostinho, esperava-se que o cristianismo se fortalecesse e conseguisse superar todos os desafios, como também o Império Romano conseguisse se reerguer. Então, esse futuro, essa expectativa, né? De um presente que é intuição. Por que é intuição? Porque não tem nada consolidado, não tem
bases e alicerces, porque ainda está acontecendo, está em processo de vir a ser, está em processo de construção, então ainda tem muita coisa para se desenvolver, para acontecer, então não se tem nada marcado, nada fechado, não é? E do passado, que se tem a memória, um presente do passado, diz, olha, ocorreu aquilo no passado, não é? E esse passado, de fato, pode nos ajudar em determinadas situações, e daí, lógico, uma compreensão romana do passado, não é? Que o Agostinho ele vai incorporar uma ideia de passado, de uma história que vem nos ensinar algo, que está ligado à memória, está ligado à tradição, e, logicamente, essa ideia de memória, essa ideia de tempo do Agostinho, ela vai ser diferente dessa perspectiva da perspectiva grega, por exemplo, que é uma perspectiva de tempo circular, porque ela vai construir uma perspectiva de tempo linear, né? Então, você não tem mais um olhar circular sobre o tempo, né? Mas você tem agora um tempo linear. Esse tempo linear, marcado pela memória, pela intuição e pela espera, é visualizado por meio de uma tradição e de uma espera cristã. Por exemplo, a espera da salvação, a espera da vinda de Cristo, não é? A memória, essa memória do a memória da paixão de Cristo, do seu sacrifício, né? A intuição hoje de como nós estamos contribuindo para propagar o amor de Cristo e como estamos nos preparando para esperar, né? Para a espera da vinda, né? Do Salvador, não é? Para a vinda do Salvador. Então veja que esse movimento do tempo, esse movimento linear do tempo, está presente em Santo Agostinho em nossa alma, né? E é justamente esse olhar, né, ligado à nossa alma, de um presente do passado, um presente do presente e de um presente do futuro, faz a gente compreender essa extensão da alma. Que a alma, portanto, nos faz compreender as coisas por meio dessas temporalidades, dando-nos sentido à existência, sentido à vida, nos impulsionando a viver, né? A viver o hoje, a esperar o amanhã, ok? E tendo como base, de certa forma, as nossas memórias, né? Nossas memórias. Tanto para nos ajudar a compreender o presente, como também para nos ajudar a projetar determinadas expectativas para o futuro. E essa extensão da alma é uma extensão da própria memória, da intuição, da espera, que lança expectativas para o futuro, que nos faz recordar elementos do passado fundamentais, né, para o presente, que nos faz entender as durações, né, temporais e as suas projeções para o amanhã, né? Então, é justamente a partir, né, dessa perspectiva que compreendemos determinada direção para um ser ausente, que é o futuro, não é? Então, quando o Agostinho ele diz, olha, o Império Romano está em crise, está decaindo, mas, né, esse ausente, né, essa ausência que estamos vivendo, né, nos projeta para outro, né, nos direciona para outro ausente, mas esse outro ausente, de certa forma, se projeta para um mundo melhor, né? Um mundo melhor. O que seria esse mundo melhor, né? Por exemplo, ele vai dizer, olha,
o Império Romano ele está decaindo porque vocês, para Agostinho, vai dizer, olha, porque vocês não estão realizando aquilo que firmaram, né? Aqueles que se converteram ao cristianismo estão voltando a fazer culto aos seus deuses pagãos, né? Que tipo de cristianismo é esse, né? Porque aí, naquele momento, o cristianismo, quando se tornou religião oficial de Roma, começa a se massificar. Então, uma crítica aí às práticas, né, que estavam ocorrendo naquele momento. Ele vai dizer, olha, isso vai servir para fortalecer mais a comunidade, né, para fazer com que vocês olhem as suas experiências, olhem as suas memórias e compreendam que para conseguir fazer esperar o amanhã, um amanhã melhor, vocês precisam fazer hoje. Hoje, a partir da nossa intuição e da relação dessa intuição com a própria memória, ok? Própria memória. Dessa forma, o futuro não é longo, né? Porque o futuro, ele rapidamente se torna presente, né? Futuro rapidamente se torna presente. Futuro é aquilo que não existe, que se tem expectativa. É a espera. E como também, né, o presente é o momento mais longo, vamos dizer assim, né? É o momento mais longo, porque é no presente que as intuições, que o movimento, ele vai acontecendo, ok? Que o movimento vai acontecendo. Então, essas reflexões sobre o passado, presente e futuro, o Aristóteles já tinha realizado, por exemplo, em algumas de suas obras, né? Como Poética e outras obras, né, de Aristóteles. Mas o Aristóteles não tinha feito isso por meio de uma relação espiritual ou por meio de uma relação com uma religião. Ele tinha feito isso justamente por meio de uma reflexão filosófica, né, metafísica. Então, o Agostinho ele vai fazer isso por meio dessa aproximação com o cristianismo, dando um sentido espiritual a essas categorias, levando-nos a pensar não por meio de uma perspectiva ontológica, como fez o Aristóteles, mas por meio de uma perspectiva psicológica, onde ele coloca a relação entre esses três elementos por meio da experiência psicológica, por meio da extensão da alma vivenciada por cada um de nós. E, logicamente, que essa extensão da alma vivenciada por essas três incompreendida por essas três temporalidades, está dentro do próprio sujeito, né? Do seu próprio interior. Então, é no interior, né, da sua alma que você vai compreender essas temporalidades, né? Que você vai perceber que essas três temporalidades eles estão presentes em sua vida. Então, no sentido de que elas são muito mais vividas do que refletidas racionalmente, né? E essa vivência ela está presente principalmente naquele momento que o Aristóteles, que o Agostinho, desculpe, que o Agostinho ele vai começar a fazer reflexões que ajudem os romanos, né? Os romanos a compreender as transformações que estavam ocorrendo nas suas comunidades, ok? Como também no sentido de que, olha, vocês não podem entender o tempo por meio da perspectiva circular. Né? O Império Romano ele não vai voltar a ser o Império Romano, né, como vocês tinham antigamente. Okay? Se Roma conseguir sobreviver a isso, vai ser a outra Roma, né? Será outra Roma, será outro cristianismo, né? E logicamente esse outro futuro, expectativa, esse outro, né?
terá como base justamente as nossas escolhas intuitivas que vamos fazer hoje, nesse presente, levando em consideração todas as experiências passadas daqueles que sustentaram a comunidade, né, e que contribuíram para a sua construção. Então veja que o Agostinho ele nos ajuda a pensar o saber histórico e as temporalidades, né, da história tão presentes ainda hoje. Por quê? Porque essa temporalidade linear ela influenciou a história ocidental, né? A história do Ocidente e a própria concepção de construção e de escrita de sua história, né? Ainda somos movidos por essa ideia linear de história. E às vezes escrevemos até mesmo de forma linear, como uma, uma, uma possibilidade, né, mesmo didática, de compreensão dos alunos. Mas veja que essa compreensão de Aristóteles linear do tempo ligado à sua perspectiva de memória, essa memória que é sentida, né, que é vivida, que é experimentada pela alma, não é? Pela alma, essa memória que é uma recordação do passado, ela é muito forte no Ocidente, né? No Ocidente. Por mais que hoje compreendemos que essas temporalidades, elas não são encaixadas, né, isoladamente dessa forma, e a gente compreende que a memória ela é para além desse elemento da recordação do passado, ainda são elementos presentes na nossa forma de fazer história e na nossa vida, porque o Santo Agostinho ele fez uma reflexão através de elementos bem concretos, né? Bem concretos, né? Então, é uma forma de compreender a memória por meio de elementos sensíveis ao outro, sensíveis à própria existência humana. Existência humana. Então, ele não fez aqui uma teoria ontológica e metafísica sobre o tempo, mas por meio das experiências da alma, né, das pessoas, logicamente, até mesmo por meio da sua experiência enquanto sacerdote que escutava os outros, que escutava os seus fiéis, ele vai então compreender a importância da memória para a vivência, a compreensão do tempo e como esse tempo, né, ele é importante para a existência humana e para as relações humanas que se dão no cotidiano, né? No cotidiano. Então, na próxima parte, nós vamos falar sobre a concepção de história, né, do Santo Agostinho e como essa concepção de história ela vai estar ligada a essa concepção de tempo, que de tempo. Então, nós ficamos por aqui. Agradeço a todos e a todas por participarem, né, do curso. Então, até a próxima parte do nosso encontro. Um grande abraço a todos e até a próxima.